Paquistão, terra de montanhas extremas, terra de rotas antigas que conectaram civilizações. Terra de paisagens que desafiam a lógica. Bem-vindos ao Paquistão. No encontro entre o Himalaia, o Karakoram e o Hindu Kush, entre desertos abrasadores e vales glaciais, o Paquistão é uma terra moldada por forças colossais da natureza e marcada por uma história profunda. Suas montanhas não são apenas elevações, são muralhas naturais onde o mundo parece tocar o céu. Seus rios, especialmente o Indo, não apenas irrigam a terra, mas sustentaram civilizações milenares, rotas comerciais e impérios que moldaram o sul da Ásia. Suas cidades refletem esse espírito intenso e diverso. Islamabad respira ordem, verde e silêncio. Lahore pulsa arte, poesia e herança mogol. Karachi vive em ritmo acelerado, onde o mar, o comércio e milhões de histórias se cruzam. Peshawar guarda séculos de encontros entre impérios, caravanas e culturas. E Multan, antiga e espiritual, permanece como um dos grandes centros do sufismo no subcontinente. Cada cidade carrega memória, fé e identidade própria. O povo paquistanês é profundamente ligado à tradição, à família e à hospitalidade. Receber bem não é um gesto, é um valor. A diversidade étnica se reflete em idiomas, vestimentas, música e costumes, que mudam de vale para vale, de cidade para cidade. Pashtuns, Punjabis, Sindhis, Baloques e povos das montanhas compartilham a mesma terra, mas preservam histórias únicas. A religião molda o ritmo da vida cotidiana. O chamado à oração ecoa pelas cidades. Santuários sufis recebem peregrinos e festivais religiosos transformam ruas em espaços de devoção e encontro. A fé aqui não é apenas prática espiritual, mas parte do tecido social. A gastronomia acompanha essa intensidade. Pratos ricos em especiarias, pães assados, carnes lentamente cozidas, arroz aromático e chás fortes fazem parte do dia a dia. Comer no Paquistão é compartilhar, é sentar junto, conversar, celebrar e fortalecer laços. E além das cidades e da cultura viva, a essência do país pulsa na paisagem. Picos como o K2 e o Nanga Parbat desafiam o impossível. Vales como Hunza, Swat e Shigar oferecem equilíbrio em meio à brutalidade da rocha. Planaltos como Deosai se estendem sob céus infinitos. Desertos frios convivem com glaciares. E o oceano encontra a terra árida em Gwadar, onde o país toca o mundo.
O Paquistão é uma nação de contrastes profundos, onde a natureza impõe respeito, onde o passado nunca se apaga e onde o povo transforma desafios em identidade. Agora que conhecemos melhor a alma do Paquistão, vamos descobrir os lugares mais incríveis e impressionantes desta terra extraordinária. Lahore, o coração cultural do Paquistão. Entre muralhas antigas e avenidas vibrantes, Lahore pulsa como a alma cultural do Paquistão. A cidade respira história em cada esquina, onde o passado mogol se mistura ao ritmo intenso da vida moderna. Minaretes, portões monumentais e jardins simétricos revelam séculos de arte, fé e poder. A cidade murada guarda bazares labirínticos onde o cheiro de especiarias, chá e incenso paira no ar, enquanto artesãos trabalham como faziam há gerações. A Mesquita Badshahi se impõe com sua escala monumental, refletindo tons dourados ao pôr do sol, enquanto o forte de Lahore observa silenciosamente o fluxo do tempo. À noite, a cidade ganha vida própria. Ruas se enchem de luz, música e conversas intermináveis. Cafés históricos, literatura, poesia e gastronomia transformam Lahore em um lugar profundamente humano e vibrante. Lahore não é apenas uma cidade, é memória viva. Um palco onde impérios passaram, culturas se fundiram e onde o Paquistão revela sua identidade mais calorosa e expressiva. Rio Indo, a espinha dorsal da civilização. Nascendo nas montanhas geladas do Himalaia e atravessando o Paquistão de norte a sul, o Rio Indo flui como a verdadeira artéria do país. Suas águas sustentaram uma das civilizações mais antigas da humanidade e continuam moldando paisagens, cidades e modos de vida até hoje. Ao longo de seu curso, o rio atravessa vales férteis, desertos dourados e planícies imensas, onde a agricultura transforma o solo árido em campos verdes. Aldeias surgem às suas margens como ilhas de vida, conectadas pelo ritmo constante da água. Em certos trechos, o Indo é calmo e largo, refletindo o céu como um espelho. Em outros, torna-se selvagem, cortando gargantas rochosas e avançando com força indomável. Mais do que um rio, o Indo é história em movimento. Ele carrega mitos, comércio, sobrevivência e identidade. Um fio líquido que conecta o passado profundo ao presente do Paquistão. Karachi, a metrópole onde o deserto encontra o mar. À beira do Mar da Arábia, Karachi se estende como uma das maiores e mais intensas metrópoles do sul da Ásia. Arranha-céus, bairros históricos e portos movimentados convivem com praias varridas pelo vento e mercados que nunca dormem.
O mar define o ritmo da cidade. Barcos de pesca coloridos balançam no horizonte, enquanto o litoral recebe tanto o nascer quanto o pôr do sol em tons dramáticos. No interior urbano, avenidas congestionadas, mesquitas, edifícios coloniais e bairros densos revelam uma cidade em constante movimento. Karachi é diversidade em escala extrema. Culturas, idiomas e histórias se cruzam diariamente, criando um mosaico humano vibrante e caótico. É uma cidade de contrastes fortes, riqueza e dificuldade, modernidade e tradição, silêncio do mar e barulho incessante das ruas. Karachi não descansa. Ela respira intensidade, comércio e sobrevivência, a porta marítima do Paquistão para o mundo. Rodovia Karakoram, a estrada entre montanhas e abismos, cortando algumas das paisagens mais extremas do planeta, a rodovia Karakoram serpenteia entre montanhas colossais como uma cicatriz humana cravada na pedra. Construída ao longo de antigos caminhos da Rota da Seda, ela conecta o Paquistão à China, atravessando vales profundos, rios furiosos e encostas que parecem desafiar a gravidade. Em certos trechos, o asfalto corre colado a penhascos vertiginosos, com o rio Indo rugindo centenas de metros abaixo. Em outros, a estrada se abre em planícies altas, cercadas por picos nevados que parecem tocar o céu. A cada curva, surgem vilarejos isolados, pontes suspensas e paisagens que mudam drasticamente em poucos quilômetros. Deslizamentos, avalanches e clima imprevisível tornam a viagem tão perigosa quanto fascinante. A rodovia Karakoram não é apenas um caminho, é uma travessia épica. Um dos trajetos mais impressionantes do mundo, onde a engenharia humana se encontra frente a frente com a escala brutal da natureza. K2, a montanha mais implacável da Terra. Erguendo-se como uma lâmina de pedra e gelo no coração do Karakoram, o K2 domina o horizonte com uma presença quase intimidadora. Com mais de 8.000 metros de altitude, ele não é apenas a segunda montanha mais alta do mundo, é amplamente considerada a mais difícil e perigosa de escalar. Suas faces íngremes, corredores de gelo e tempestades repentinas criam um ambiente onde não há margem para erro. O clima muda em minutos, o vento é cortante e o frio atinge níveis extremos. Diferente do Everest, o K2 não perdoa. Cada tentativa exige resistência física, técnica absoluta e uma força mental que beira o limite humano. Por isso é conhecido como a Montanha Selvagem. Ao redor, glaciares gigantes e picos afiados formam uma paisagem silenciosa e hostil, quase alienígena. O K2 é um símbolo de desafio extremo, um monumento natural, onde a natureza dita as regras e o homem apenas ousa tentar.
Gwadar, o deserto que encontra o oceano. No extremo sudoeste do Paquistão, onde o deserto do Baluchistão despenca abruptamente no Mar da Arábia, Gwadar surge como um dos cenários mais inesperados do país. Falésias secas, colinas áridas e praias extensas formam uma paisagem quase surreal, onde o azul profundo do oceano contrasta com tons ocres da terra. A cidade se estende ao longo de uma península estreita, com águas calmas de um lado e mar aberto do outro. Barcos de pesca coloridos balançam no horizonte, enquanto o vento carrega cheiro de sal e areia quente. Nos últimos anos, Gwadar ganhou importância estratégica global, transformando-se em um ponto-chave de comércio e infraestrutura. Ainda assim, mantém uma atmosfera crua, silenciosa e isolada. Gwadar é fronteira geográfica e simbólica, um lugar onde o Paquistão toca o mar e onde deserto, oceano e geopolítica se encontram em um mesmo horizonte. Nanga Parbat, a montanha assassina. Isolado, imenso e brutal, o Nanga Parbat se ergue como um colosso solitário no extremo ocidental do Himalaia. Com sua face sul despencando quase verticalmente por milhares de metros, ele forma uma das paredes de montanha mais altas e perigosas do planeta. A neve eterna cobre seus flancos, enquanto avalanches e ventos violentos transformam qualquer tentativa de escalada em um confronto direto com a morte. Conhecida como a Montanha Assassina, sua história é marcada por expedições trágicas, desaparecimentos e sacrifícios humanos extremos. Diferente de outras montanhas famosas, o Nanga Parbat impõe isolamento absoluto, silêncio pesado e uma sensação constante de ameaça. Ao redor, vales profundos, florestas escuras e glaciares criam um cenário selvagem quase intocado. Quando o sol toca seu cume ao amanhecer, a montanha se tinge de dourado por poucos minutos, antes de voltar à sua frieza implacável. O Nanga Parbat não busca ser conquistado. Ele existe para lembrar o quão pequena é a ambição humana diante da força bruta da Terra. Peshawar, porta milenar entre impérios. No noroeste do Paquistão, próxima às antigas rotas que ligavam a Ásia Central ao subcontinente indiano, Peshawar pulsa como uma das cidades mais antigas do sul da Ásia ainda habitadas. Por séculos, caravanas, exércitos e mercadores cruzaram suas ruas, deixando marcas de impérios persas, gregos, budistas, mogóis e britânicos. Seus bazares são um labirinto vivo de especiarias, tecidos, armas artesanais e histórias contadas em voz baixa. Mesquitas antigas, casas de chá e pátios escondidos revelam uma cidade profundamente ligada à tradição pashtun, onde hospitalidade e honra são valores centrais. O chamado à oração ecoa entre minaretes enquanto a cidade segue seu ritmo próprio, resistente ao tempo e às mudanças ao redor. Peshawar não é apenas um lugar geográfico, é uma passagem histórica.
Um ponto onde culturas se encontraram, colidiram e se transformaram ao longo de mais de 2000 anos. Parque Nacional Central Karakoram, o reino do gelo e da altitude. No coração do Karakoram, uma das regiões mais altas e inacessíveis do planeta, estende-se um território dominado por gelo, rocha e silêncio absoluto. O Parque Nacional Central Karakoram abriga algumas das maiores montanhas do mundo, vastos glaciares e paisagens que parecem congeladas no tempo geológico. Aqui picos afiados rasgam o céu, enquanto rios de gelo serpenteiam por vales profundos, rangendo lentamente sob seu próprio peso. A presença humana é mínima. Pequenos acampamentos de montanhistas surgem como pontos frágeis diante da escala monumental da paisagem. O clima é extremo, imprevisível, e a sensação de isolamento é total. Não há cidades, estradas ou refúgios confortáveis, apenas natureza em sua forma mais crua. Este parque é o coração selvagem do Paquistão, um santuário onde a terra mostra sua face mais antiga, implacável e majestosa. Islamabad, a capital entre colinas e silêncio. Diferente do caos das grandes metrópoles do sul da Ásia, Islamabad foi planejada para respirar. Cercada pelas colinas verdes de Margala, a capital do Paquistão se espalha em amplas avenidas arborizadas, bairros organizados e áreas naturais que parecem engolir a cidade em silêncio. Aqui, a paisagem domina a arquitetura. Trilhas sobem pelas encostas, revelando vistas amplas onde a cidade se dissolve em verde e névoa. Ao entardecer, o céu se abre em tons suaves, enquanto o chamado à oração ecoa de forma quase etérea. A Mesquita Faisal, com seu design moderno e monumental, surge como um marco visual que conecta tradição e contemporaneidade. Lagos tranquilos, parques extensos e áreas diplomáticas reforçam a sensação de ordem e espaço. Islamabad é calma e contraste. Uma capital que se impõe não pelo barulho, mas pelo equilíbrio entre urbanismo e natureza. Rakaposhi, o gigante que nasce no vale. Erguendo-se abruptamente a partir do vale do Hunza, Rakaposhi impressiona não apenas pela altitude, mas pela forma como surge quase verticalmente do fundo do vale. Seu cume coberto de neve parece flutuar acima das aldeias, criando uma das visões mais dramáticas de montanha do mundo. A proximidade é desconcertante. Em poucos quilômetros, o terreno sobe milhares de metros, revelando glaciares que descem como línguas brancas entre encostas escuras. Ao amanhecer, Rakaposhi se tinge de tons rosados e dourados, refletindo a luz suave do norte. À noite, sua silhueta se confunde com o céu estrelado, imensa e silenciosa.
Para as comunidades locais, a montanha é presença constante, quase espiritual, uma guardiã que observa cada estação. Hakaposhi não domina apenas a paisagem. Ele redefine a escala do mundo ao seu redor. Vale do Swat, o jardim perdido do Paquistão. Entre montanhas suaves, rios cristalinos e florestas densas, o Vale do Swat se estende como um refúgio inesperadamente verde no noroeste do Paquistão. Suas encostas são salpicadas por vilarejos, campos cultivados e estradas que seguem o curso do rio como um fio prateado. No verão, o vale floresce em tons vibrantes de verde. No inverno, a neve transforma tudo em um cenário alpino silencioso. Cachoeiras descem das montanhas, enquanto picos distantes observam o vale com tranquilidade. Antigos sítios budistas escondidos entre colinas lembram que Swat foi, por séculos, um centro cultural e espiritual importante da região. Hoje, o vale recupera sua tranquilidade, revelando uma paisagem serena, fértil e profundamente humana. Swat é suavidade em meio à brutalidade das montanhas, um jardim escondido entre gigantes de pedra. Passagem Khunjerab, o teto das estradas. A mais de 4.000 metros de altitude, a passagem Khunjerab marca um dos pontos rodoviários mais altos do planeta. Ali, o Paquistão encontra a China em um cenário de montanhas nuas, vento cortante e silêncio absoluto. A estrada atravessa um planalto vasto, onde o céu parece mais próximo, e a paisagem se reduz a rocha, gelo e horizonte infinito. Yaks caminham lentamente à beira da estrada, enquanto bandeiras tremulam com força constante, anunciando a presença humana em um ambiente que não foi feito para ela. O ar é rarefeito, o frio intenso e a sensação de isolamento é total. No inverno, a neve cobre tudo, apagando limites e transformando a passagem em um corredor branco entre mundos. No verão, a luz revela tons ocres e azul profundo que se estendem até onde a vista alcança. Khunjerab não é apenas uma fronteira. É um limite físico e simbólico. Um lugar onde estrada, montanha e céu se encontram no ponto mais alto da travessia humana. Deserto frio de Katpana, dunas entre gelo e montanhas. Em meio às montanhas do norte do Paquistão, um fenômeno raro quebra todas as expectativas. O deserto frio de Katpana se estende em dunas claras, que coexistem com neve, glaciares e picos afiados no horizonte. A areia fina forma ondulações suaves, enquanto o vento esculpe padrões que mudam a cada dia. No verão, o sol ilumina o deserto em tons dourados, contrastando com o azul intenso do céu e o branco distante das montanhas. No inverno, a neve cobre parcialmente as dunas,
criando uma paisagem surreal, um deserto congelado. O silêncio é profundo, quase absoluto, interrompido apenas pelo vento que percorre o campo de areia. À noite, o frio se intensifica e o céu se transforma em um espetáculo de estrelas, nítidas e incontáveis. Gadipana é uma contradição viva, um lugar onde calor e gelo coexistem, revelando a diversidade extrema da geografia paquistanesa. Fairy Meadows, o prado diante do impossível. Aos pés do Nanga Parbat, um dos picos mais temidos do mundo, um campo verde se abre como uma miragem. Fairy Meadows surge após uma das estradas mais perigosas do planeta, revelando um cenário de tranquilidade absoluta diante de uma montanha implacável. Prados macios, florestas de pinheiros e cabanas simples compõem uma paisagem quase idílica, enquanto o Nanga Parbat se ergue logo acima, colossal e silencioso. O contraste é imediato. Vida serena diante da face mais brutal da natureza. Ao amanhecer, a montanha se tinge de dourado por instantes raros. Ao anoitecer, o céu se enche de estrelas tão próximas que parecem tocar a terra. Fairy Meadows é equilíbrio e vertigem. Um dos lugares mais belos e improváveis do Paquistão, onde a delicadeza do verde existe à sombra do impossível. Forte Ranikot, a muralha esquecida do deserto. No meio das colinas áridas do Sindh, uma estrutura colossal surge como um fantasma de pedra perdido no tempo. O Forte Ranikot se estende por quilômetros, formando uma das maiores fortificações do mundo, tão vasta que suas muralhas parecem abraçar montanhas inteiras. Construído em um cenário isolado, longe de grandes cidades, o forte domina vales secos e encostas rochosas, onde o vento é o único visitante constante. Portões monumentais, torres de vigia e muros serpenteantes revelam uma obra defensiva pensada para resistir a séculos de invasões e abandono. Pouco se sabe sobre sua origem exata, o que apenas aumenta seu mistério. Ao caminhar por suas muralhas, a sensação é de estar em um lugar fora da história conhecida, onde impérios surgiram e desapareceram sem deixar registros claros. Ranikot é silêncio, escala e enigma. Uma fortaleza tão imensa quanto esquecida, guardando segredos no coração do deserto paquistanês. Vale do Hunza, o paraíso entre gigantes. No extremo norte do Paquistão, cercado por algumas das montanhas mais altas do planeta, o Vale do Hunza se abre como um oásis verde entre paredes de pedra e gelo. Campos cultivados em terraços desenham padrões delicados nas encostas, enquanto aldeias de casas simples se equilibram sobre precipícios com vistas inacreditáveis. O rio Hunza corta o vale como uma linha azul esverdeada, refletindo picos colossais como Rakaposhi, Ultarsar e Ladyfinger Peak.
A luz muda constantemente, transformando a paisagem em uma sequência de tons dourados, rosados e azul profundo. Conhecido pela longevidade de seus habitantes e por um estilo de vida simples e comunitário, Hunza transmite uma sensação rara de equilíbrio entre ser humano e natureza. É um lugar de calma profunda, ar puro e horizontes abertos. Hunza não impressiona apenas pela beleza. Ele transmite a sensação de que o mundo pode existir em harmonia. Parque Nacional Ingol, onde o deserto encontra o mar. No Baluchistão, uma paisagem inesperada se revela em escala monumental. O Parque Nacional Ingol combina deserto, montanhas, cânions e litoral em um único território selvagem, onde a terra seca despenca abruptamente no Mar da Arábia. Formações rochosas esculpidas pelo vento e pela erosão assumem formas quase humanas e animais, criando esculturas naturais que parecem vigiar o horizonte. O rio Ringol serpenteia pelo deserto, trazendo vida a um ambiente aparentemente hostil. Mais adiante, praias isoladas surgem entre falésias, com ondas quebrando em um silêncio quase absoluto. Não há cidades, resorts ou infraestrutura turística, apenas estrada, vento e vastidão. Ingol é contraste puro. Um dos parques mais pouco explorados do sul da Ásia, onde o Paquistão revela sua face mais crua, solitária e surpreendentemente bela. Cones de Passu, as catedrais de pedra do Karakoram. No coração do Vale do Hunza, um conjunto de picos afiados se eleva como lâminas gigantes cravadas no céu. Os cones de Passu surgem de forma abrupta, criando uma silhueta dramática que parece saída de um mundo pré-histórico. Suas faces íngremes alternam tons de cinza, branco e azul, dependendo da luz e da presença da neve. Ao pé das montanhas, o glaciar Passu se estende como um rio congelado, rangendo lentamente enquanto avança pelo vale. A estrada serpenteia próxima às encostas, oferecendo uma sensação constante de pequenez diante da escala monumental da paisagem. Ao amanhecer, os picos se iluminam em tons rosados e dourados, enquanto sombras profundas permanecem nos vales. O vento percorre as cristas com força, criando um silêncio tenso, quase solene. Os cones de Passu não são apenas montanhas, são esculturas naturais extremas, símbolos da verticalidade brutal e da beleza crua do norte do Paquistão. Lago Kachura, espelhos de turquesa nas montanhas. Entre vales elevados e florestas de álamos, um lago de águas incrivelmente claras repousa como uma joia escondida nas proximidades de Skardu. O Lago Kachura se divide em dois mundos distintos: o superior, profundo e silencioso, e o inferior, mais acessível e cercado por jardins e árvores.
A água apresenta tons intensos de azul e turquesa, refletindo montanhas, nuvens e o céu limpo como um espelho perfeito. Em dias calmos, a superfície é tão lisa que a paisagem parece duplicada, criando uma sensação quase hipnótica. Ao redor, trilhas simples levam a mirantes naturais, enquanto o ar fresco das montanhas carrega o perfume da vegetação alpina. O silêncio é interrompido apenas pelo farfalhar das folhas ou pelo bater suave da água contra a margem. Cachura é tranquilidade absoluta, um refúgio de calma e beleza em meio à grandiosidade áspera do Karakoram. Deserto frio de Sarfaranga, areia sob o céu das montanhas. Não muito longe de Skardu, um cenário improvável se revela entre picos nevados e planaltos elevados. O deserto frio de Sarfaranga se estende em dunas claras, que ondulam suavemente, contrastando com o azul intenso do céu e o branco distante das montanhas. A altitude transforma completamente a experiência do deserto. Durante o dia, o sol aquece a areia. À noite, o frio é cortante e o vento percorre as dunas em silêncio absoluto. O céu se enche de estrelas tão nítidas que parecem suspensas logo acima da paisagem. Em certas épocas do ano, eventos culturais e festivais tomam o deserto por breves momentos, adicionando cor e vida a um ambiente que normalmente pertence apenas ao vento. Sarfaranga é uma contradição viva, um deserto que respira frio, isolamento e beleza extrema, revelando mais uma face inesperada do Paquistão. Vale Shigar, o oásis silencioso do Karakoram. Entre montanhas áridas e picos cobertos de neve, o Vale Shigar surge como uma faixa verde inesperada no coração do Karakoram. O rio Shigar serpenteia suavemente pelo vale, irrigando campos cultivados, pomares e pequenas aldeias que parecem existir em harmonia absoluta com a paisagem. Casas de pedra e madeira se espalham entre árvores altas, enquanto trilhas simples conectam vilarejos onde o tempo parece seguir outro ritmo. Ao fundo, montanhas gigantes observam o vale em silêncio, criando um contraste poderoso entre a vida delicada do fundo do vale e a brutalidade da rocha ao redor. Ao amanhecer, a luz dourada toca os campos e as encostas, enquanto sombras profundas permanecem nas montanhas. À noite, o céu se enche de estrelas e o silêncio se torna quase palpável. Shigar é calma e equilíbrio, um refúgio fértil em meio a uma das regiões mais extremas do planeta. Parque Nacional Deosai, o teto selvagem do Paquistão. Em uma vasta planície elevada, a mais de 4.000 metros de altitude, o Parque Nacional Deosai se estende como um mundo aberto entre céu e terra. Conhecido como o segundo planalto mais alto do planeta, Deosai é um território de horizontes infinitos, vento constante e silêncio absoluto. No verão,
campos de flores silvestres transformam o solo em um tapete colorido que contrasta com o azul profundo do céu. Rios glaciais serpenteiam lentamente pela planície, refletindo nuvens que parecem próximas o suficiente para serem tocadas. A vida selvagem surge de forma discreta. Marmotas, aves raras e o esquivo urso pardo do Himalaia habitam esse ambiente extremo. À noite, o frio se intensifica e o céu estrelado se revela em uma clareza impressionante. Deosai é vastidão pura, um lugar onde a escala da paisagem faz o ser humano desaparecer diante da imensidão. Forte Derawar, a fortaleza do deserto de Cholistan. No meio do deserto de Cholistan, uma muralha colossal se ergue solitária sobre as dunas. O Forte Derawar domina a paisagem com suas torres circulares e paredes maciças de tijolos avermelhados, visíveis a quilômetros de distância. Construído em um ambiente árido e implacável, o forte serviu como símbolo de poder e proteção em rotas comerciais que cruzavam o deserto. Ao redor, o silêncio é absoluto, quebrado apenas pelo vento que percorre a areia e pelas sombras que se movem lentamente ao longo das muralhas. O contraste entre a fortaleza monumental e o vazio infinito do deserto cria uma atmosfera quase surreal. Ao pôr do sol, as paredes se tingem de tons dourados e cobre, transformando Derawar em uma visão quase mítica. Derawar é isolamento e resistência, uma sentinela de pedra que guarda o coração do deserto paquistanês. Skardu, a porta de entrada do mundo das montanhas. No encontro entre rios glaciais, desertos frios e picos colossais, Skardu surge como o principal portal para as paisagens mais extremas do Paquistão. A cidade repousa em um vale amplo, cercada por montanhas do Karakoram, que parecem erguer muralhas naturais ao redor da vida humana. O rio Indo passa próximo, carregando águas turvas vindas das geleiras, enquanto lagos de altitude e desertos de areia clara criam contrastes quase irreais nos arredores. Skardu é ponto de partida para expedições ao K2, ao Baltoro e a alguns dos ambientes mais selvagens do planeta. Apesar da escala monumental da paisagem, a cidade mantém um ritmo tranquilo. Mercados simples, casas baixas e ruas silenciosas revelam um cotidiano moldado pelo frio, pela altitude e pela proximidade constante das montanhas. Ao amanhecer, os picos ao redor se tingem de rosa e dourado. Ao anoitecer, o céu se abre em estrelas intensas. Skardu é fronteira e refúgio, onde o mundo habitado termina e o reino das grandes montanhas começa. Tumba de Shah Rukn Alam, o farol espiritual de Multan. Elevando-se sobre a cidade de Multan como um farol de tijolos e fé, a tumba de Shah Rukn Alam
é um dos monumentos islâmicos mais impressionantes do sul da Ásia. Sua cúpula maciça e suas paredes decoradas com padrões geométricos dominam o horizonte, visíveis de longas distâncias. Construída no século XIV, a tumba abriga os restos de um dos mais reverenciados santos sufis da região. Ao redor, peregrinos caminham lentamente, em silêncio respeitoso, enquanto o ar carrega o som distante de orações e cânticos. A luz do sol transforma o tijolo avermelhado em tons dourados e ocres, criando uma atmosfera quase espiritual ao entardecer. No interior, a penumbra reforça a sensação de recolhimento e contemplação. Mais do que um monumento arquitetônico, a tumba é um centro vivo de devoção. Ela representa a profunda herança espiritual do Paquistão, um lugar onde fé, história e arquitetura se fundem em perfeita harmonia. Vale Nautar, o refúgio alpino escondido, escondido entre montanhas densamente florestadas no norte do Paquistão, o Vale Nautar revela um cenário surpreendentemente alpino. Pinheiros altos cobrem as encostas, enquanto lagos de águas azul esmeralda refletem picos nevados que parecem próximos o suficiente para serem tocados. No verão, o vale é verde e vibrante, cortado por trilhas e riachos cristalinos. No inverno, a neve transforma tudo em um cenário branco e silencioso, fazendo de Nautar um dos principais centros de esportes de inverno do país. O isolamento preservou a região de grandes intervenções humanas, mantendo uma atmosfera de tranquilidade rara. Vilarejos pequenos surgem discretamente entre árvores, quase camuflados na paisagem. A luz muda rapidamente, alternando entre sol intenso, névoa suave e sombras profundas. Nautar é delicadeza em meio à grandiosidade, um vale íntimo, silencioso e profundamente belo, escondido entre gigantes de pedra e gelo. Taxila, onde civilizações se encontraram. Em uma planície tranquila ao norte de Islamabad, Taxila repousa como um vasto livro de pedra, aberto sobre o passado da Ásia. Durante séculos, este foi um dos maiores centros de aprendizado do mundo antigo, ponto de encontro entre culturas gregas, persas, budistas e indianas. Ruínas de mosteiros, stupas e cidades inteiras se espalham pelo vale, revelando uma sofisticação intelectual e urbana impressionante para seu tempo. Caminhar por Taxila é percorrer camadas de história sobrepostas, onde a filosofia budista, a arte helenística e o poder imperial coexistiram. Colunas quebradas, esculturas serenas e fundações silenciosas ainda guardam a memória de estudantes, monges e pensadores que moldaram parte do pensamento asiático. O silêncio do lugar contrasta com sua importância histórica monumental. Taxila não é apenas arqueologia.
É um cruzamento de mundos antigos, um espaço onde ideias viajaram tão longe quanto exércitos e caravanas. Valiopar, geleiras ao alcance das aldeias. No coração do Vale do Hunza, o Vale Opar se abre como um anfiteatro natural cercado por montanhas gigantes e geleiras ativas. A paisagem é marcada por terraços agrícolas delicados que descem em direção a abismos profundos, mostrando a adaptação humana em um ambiente extremo. Logo abaixo das aldeias, línguas de gelo avançam lentamente, criando um contraste poderoso entre a vida cotidiana e a presença constante das geleiras. Trilhas estreitas conectam campos, casas e mirantes que se abrem para um mar de picos nevados. O silêncio é interrompido apenas pelo vento e pelo som distante do gelo se movendo. Ao amanhecer, a luz rosada toca as montanhas, enquanto o vale permanece envolto em sombra por longos minutos. Opar é equilíbrio delicado, um lugar onde a vida humana existe lado a lado, com forças geológicas imensas, em uma harmonia rara e profundamente visual. Gwadar, a cidade entre o deserto e o oceano. No extremo sudoeste do Paquistão, Gwadar repousa sobre uma península árida que avança no Mar da Arábia como uma sentinela solitária. O contraste é imediato. Dunas secas, colinas rochosas e falésias ocres despencam diretamente em águas azuis profundas. O mar dita o ritmo da cidade. Barcos de pesca coloridos cruzam o horizonte, enquanto o vento carrega sal e poeira ao mesmo tempo. A paisagem é aberta, crua e quase minimalista, com longos trechos de costa praticamente intocados. Ao mesmo tempo, Gwadar ocupa uma posição estratégica global, tornando-se ponto-chave de rotas comerciais e projetos de infraestrutura. Essa tensão entre isolamento natural e importância geopolítica define sua identidade. Ao pôr do sol, o oceano se torna dourado e a cidade parece suspensa entre dois mundos. Gwadar é fronteira pura, onde o Paquistão encontra o mar em sua forma mais áspera, silenciosa e poderosa. Vale Gizar, o corredor verde do norte. No extremo norte do Paquistão, o Vale Gizar se estende como um corredor fértil entre montanhas altas e picos recortados. O rio Gizar atravessa o vale com águas claras, irrigando campos cultivados e pequenas aldeias que parecem existir em equilíbrio absoluto com a paisagem. Aqui o verde domina. Pastagens abertas, árvores altas e encostas suaves contrastam com as montanhas abruptas que fecham o horizonte. A luz percorre o vale lentamente, criando sombras longas e uma sensação constante de profundidade. O ritmo é calmo, quase suspenso no tempo. Estradas simples conectam vilarejos onde a vida segue ligada às estações e ao movimento da água.
Gezer é serenidade em larga escala. Um vale amplo, silencioso e profundamente humano, escondido entre algumas das regiões mais extremas do Karakoram. Lago Khalti, o espelho azul do Karakoram. Entre montanhas áridas e encostas pedregosas, o Lago Khalti surge como uma faixa intensa de azul turquesa no coração do norte paquistanês. Suas águas profundas refletem picos, nuvens e o céu limpo com uma nitidez quase irreal. O lago é alimentado por rios glaciais, o que lhe confere tons que variam entre azul profundo e verde esmeralda, dependendo da luz e da estação. Às margens, vilarejos simples convivem com a paisagem em silêncio, enquanto trilhas conduzem a pontos de observação naturais. O vento percorre a superfície da água, criando ondas suaves, e o som distante do gelo derretendo ecoa entre as montanhas. Khalti é calma absoluta, um espelho natural onde o Karakoram se reflete sem pressa, revelando a beleza pura da altitude. Passagem Chandur, o teto dos campos abertos. A mais de 3.700 metros de altitude, a passagem Chandur se abre como um vasto planalto entre o norte do Paquistão e as terras de Chitral. Conhecida como o telhado do mundo do polo, a região combina campos abertos, lagos alpinos e montanhas suaves que se estendem até o horizonte. O vento sopra constante, moldando a paisagem e carregando nuvens que se movem rapidamente pelo céu. No verão, o verde domina. No inverno, a neve transforma tudo em um deserto branco e silencioso. Durante parte do ano, a passagem se torna palco de um dos torneios de polo mais altos do planeta, reunindo comunidades isoladas em um raro momento de celebração. Chandur é vastidão e liberdade, um lugar onde céu, terra e cultura se encontram em um espaço aberto, frio e profundamente simbólico. Vale de Lepa, o vale esquecido entre montanhas. Próximo à linha de controle, no nordeste do Paquistão, o Vale de Lepa permanece como um dos segredos mais preservados do país. Cercado por montanhas densamente florestadas, o vale se abre em campos verdes, aldeias de madeira e encostas cobertas por pinheiros. No verão, Lipa é vibrante e fértil, com arrozais e pomares desenhando padrões delicados no solo. No inverno, a neve cobre tudo, isolando completamente a região e transformando o vale em um cenário silencioso e quase intocado. A arquitetura simples, as estradas estreitas e a ausência de grandes intervenções modernas reforçam a sensação de estar em um lugar esquecido pelo tempo. Lipa é intimidade e isolamento, um vale escondido onde a natureza e a vida rural seguem seu próprio ritmo, longe do mundo exterior.